A terceira fase é a fase do peixe adulto, ok? É exatamente a fase da engorda. Como eu expliquei anteriormente, os peixes têm, principalmente a tilápia, né? Podemos considerar, ela tem, no caso aí, são 3 fases, tá? De 1 a 6 meses. Por exemplo, ela tem 2 meses, que é a fase de alevinos. 2 meses, a fase de juvenil, que é a fase de crescimento. E os 2 últimos meses, a fase adulto, que é a fase de engorda. Isso aqui é uma média, tá? Isso aqui é uma média, só para você ter uma ideia, mais ou menos, das fases e do tempo de duração das fases. Logicamente ela já, a partir da fase de juvenil aqui, ela já começa a ganhar peso. Então aqui, mas para você ter uma ideia, que nós podemos dividir dessa forma aí em 3 fases aí, a cada 60 dias aí, uma mudança radical aí das fases. Agora, essa fase de engorda, gente, muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que se eu tratar meus peixes com uma ração mais forte, uma ração com nível de proteína maior, eu vou aumentar o peso dela? Não, é o contrário. Você sabe que o alevinos começa a comer 55% de proteína, que é até uma ração em pó. E depois vai baixando, vai diminuindo, 46, 30, 42, né? Aí vem 40, 36, e algumas a 28, né? Tem ração até de 22% de proteína, que nós chamamos de manutenção. Tem gente que, pelo valor da ração, por ser uma ração mais barata, quando ela chega na fase de juvenil, a pessoa já começa a tratar com ração de 22%, achando que ela vai engordar. Ração de 22% é chamada de manutenção. O que é manutenção? É manter o que já está, o que se já tem. Então, se o juvenil ele tiver um peso X, essa ração vai manter esse peixe dentro dessa média. Por isso que quando a gente normalmente recomenda essa ração, quando ela já passou daquela fase, né, daquele período de ciclo, em locais mais quentes, que vai até 6 meses, a gente já recomenda utilizar uma ração de manutenção. Por quê? Porque você vai ter um baixo custo com a ração e vai manter o seu peixe com aquela média de peso que ele adquiriu durante esse período aqui. Por isso que ela é de manutenção. Agora, mas o alvo aqui é explicar que você vai passar a dar uma ração menor, com uma quantidade de proteína menor. Quero colocar aqui a 22, 28% e a de 32 até. A de 32 é a melhor ração para se dar para engordar. Tá? E também, no período do frio, você pode manter o seu cultivo só com a ração de 32% de proteína. Ela é espetacular. E isso é comprovado cientificamente. Tá bom? Então você não precisa, na época do frio, ficar dando uma ração de 32%, não. Você pode colocar lá a ração de 32%, que você vai manter o seu cultivo muito bem nutrido. Tá? O peixe, gente, ele come, tá? Ele precisa de um consumo diário em torno de 16 a 18% de proteína para ele poder desenvolver, para ele crescer, é o que ele precisa. Aí o resto que a gente dá normalmente é jogado fora na água. Nós vamos ver aqui o seguinte: quando você joga a ração, gente, tá? Você joga a ração na água para o peixe. Aqui é o nosso tanque. Você jogou a ração ali. Olha como funciona. Uma parte dessa ração
ela vai para o fundo, porque os peixes não vão comer. Ah, mas eu não vejo nenhuma. Mas tem, gente. O peixe não come tudo que você joga. Sempre vai sobrar alguma coisa. E é essa sobra que vai virar matéria orgânica, que vai gerar os nitrogenados, amônio e nitrito. Tá? E muitas vezes até formar gases muito piores. Outra parte dessa ração, ela vai ser consumida pelo peixe. Tá bom? Uma parte dessa ração também vai ser consumida pelo peixe. Aqui nós sabemos que grande parte dos nutrientes da ração vai ser dissolvido aqui e vai fertilizar a sua água. Tá? Aqui o peixe consome, vai nutrir, tá? O seu organismo, vai ganhar para ele crescer e ganhar massa, e o excesso aqui vai sair em forma vai ser liberado pelas brânquias em forma de amônia. Nós temos vídeos falando sobre isso, já tivemos várias aulas explicando sobre isso. Agora, como funciona essa ração que veio para o corpo do peixe? Uma parte vai ser absorvida pelo seu organismo, a outra vai ser liberada pelas brânquias. Agora, em forma de amônio, grande parte, tá, dessa ração consumida vai ser liberada nas fezes. É aquilo que não foi digerido pelo organismo do peixe. O que vai virar? Matéria orgânica. Agora, vamos falar sobre a composição dessas fezes. Eu acredito que você ainda não tenha ouvido falar acerca dessa composição das fezes do peixe em cursos normalmente ministrados aí. Mas eu quero explicar aqui um pouquinho sobre essa fezes. Tá? As fezes, representando aqui 100%. Fezes. 75% dessas fezes do peixe ela é formada por água. 25% ela é dividida em dois grupos. Primeiro, bactérias, tá? Segundo, por resíduos que não foram digeridos pelo organismo do peixe. Então isso aqui representa as fezes, ó. 75% de água, 25% está aqui de bactérias e 25% resíduo. Então, quando o peixe come a ração, ele precisa, gente, de uma parte que gira em torno de 16 a 18% apenas de proteína para suprir as suas necessidades diárias. O restante é tudo jogado na água ou eliminado pelas fezes do peixe. Então aqui, o excesso está fazendo o quê? Fertilizando o seu tanque. Aí vai acelerar a quantidade de algas, micro-organismos, né? Se não tiver um controle, vai prejudicar, porque as algas em excesso consomem uma quantidade muito grande de oxigênio e ela pode prejudicar, o excesso pode prejudicar, principalmente à noite, disputando o oxigênio, não só com os peixes, mas com os micro-organismos vivos, com os zooplânctons, né? Os plânctons, as bactérias que estão ali, né? Então, enfim, é uma disputa muito grande de oxigênio, tá? Mas voltando acerca da engorda do peixe. Por isso que, quando ele é novo, está na fase
quantidade maior de proteína para ele crescer e desenvolver uma estrutura. Vou fazer um peixe aqui, ó, para nós entendermos aqui que está se tratando do tamanho dele. Essa estrutura, gente, ó, tá? Então, essa estrutura, agora, já na fase engorda, é que vai receber a massa, ou seja, o peso, porque já atingiu. Então agora o consumo é menor de proteína. Por isso que a ração começa com 55 para levino e termina na faixa de 28 para um peixe adulto, porque o consumo de proteína é menor, tá bom? Para ele adquirir o seu peso, porque ele não está gastando, no caso aí, com proteína para crescimento, e sim para armazenamento. Ele vai engordar. Agora eu quero mostrar para vocês acerca da composição química do peixe. Por que isso é importante? É porque através dessa composição química do peixe é que você vai saber a qualidade do produto produzido aí no seu cultivo. E também vai te ajudar no tipo de mercado que você vai explorar. Por exemplo, a tilápia, a partir do momento que ela já está na fase da despesca, você tem uma classificação de 3 tipos de peixe dentro do mesmo tanque cultivado durante os seus mesmos 6 meses. Tá? Nós temos peixe magro, nós temos peixe gordo, semigordo e temos o peixe gordo. Então, magro, semigordo e gordo. E qual é a diferença de um para o outro? Primeiro, a umidade, ela é exatamente a água que tem no seu produto. A proteína, já fala, né, bem claro, é exatamente a proteína que tem no seu produto. Os líquidos são exatamente a gordura. E a cinza, vamos dizer que é o lixo. É aquilo que não aproveita, que você não come. Tá? Agora, esse lixo pode ser usado para fazer farinha de peixe, né? Fazer uma massa para alimentar peixes carnívoros, outras espécies, né? Ração. Então, são aqui as cinzas, tá? É aquilo que você não come, não vai para a sua mesa. Então, o peixe magro, ele tem 81,8% de água. Contrapartida, o semigordo tem 77,2%. O peixe gordo, ele já tem uma quantidade menor de água. 68,6 ou 0,6, tá? Por cento de água. Se tratando da proteína, o peixe magro, ele tem exatamente 16,4%. Já o peixe semigordo, ele tem 19%, ou seja, tem 19% de proteína. Já o peixe gordo, ele tem 20% de proteína. Em se tratando de gordura, nós temos aqui 2,5%
Para o peixe magro, perdão, não é isso mesmo, 2,5%. Nós temos 2,5% para o peixe semigordo e temos 10% para o peixe gordo. Já o lixo, como nós falamos que a parte é a cinza do seu produto, nós temos 1,3% para o peixe magro, 1,3% para o peixe semigordo e 1,4% para o peixe gordo. Olha, se você observar que a qualidade desse produto é bem superior aos outros, se tratando de umidade, se tratando de proteína, de gordura e o resíduo, ou seja, o lixo. Então a qualidade do peixe gordo é o que vai agregar lucro à sua produção. Como nós vimos aí anteriormente sobre o peixe magro, o semigordo e o gordo, nós também podemos analisar aí o comércio, tá, do filé de peixe. Porque muita gente prefere o peixe atingir em média de 1 quilo para ele poder fazer o filé. Automaticamente, para fazer 1 quilo de filé, ele vai gastar 3 peixes, tá, de 1 quilo. Se ele for fazer com peixe que tem na faixa de 750 gramas, ele vai gastar exatamente 20 peixes. Agora, se ele for fazer filé, tá, com peixes na faixa aí de 500 gramas, ele vai gastar em média 60 peixes. Então, é vantagem criar o peixe até 1 quilo para tirar o filé? Sim, você vai gastar 3 apenas. Mas aqui você tem um período, um ciclo completo, onde você vai ter um custo de ração bem mais alto do que os demais. Tem muita gente que não sabe que peixe na faixa de 450 a 600 gramas é excelente para fazer a retirada de filé. Vai dar um filé menor? Vai. Agora, qual é a vantagem de você fazer o filé do peixe dessa medida, desse peso? Você vai gastar mais peixes, mas também durante o período do ciclo, o peixe ao chegar nessa faixa aqui de 450, vamos colocar até 500 gramas só, tá? Vamos colocar até 500. É essa fase aqui, ó. Esse período é para ele chegar em torno de 600 a 1 quilo. Esse período de consumo de ração é muito maior do que todo esse período aqui, ó. Então, quando você faz o abate do peso nessa faixa aqui, gente, você consegue agregar um valor maior ao seu produto. Sem contar que o rendimento aqui é maior. Aqui você tem em torno de 33%. Aqui você tem um rendimento de 38% do filé. Por quê? Porque a estrutura física desse
a estrutura física dele é menor, mas compensação, ele consegue pegar um volume maior de massa, que é em torno de 38%, como eu expliquei aqui. Então, você também tem uma vantagem ao abater o peixe nessa faixa etária aqui. A vantagem de você abater o peixe nessa faixa etária aqui, eu vou explicar agora exatamente sobre o mercado, que é o mercado consumidor. Por exemplo, peixes aí na faixa de 450 aí até 600 gramas, por exemplo. Você vai atender o consumidor final, porque ele prefere levar uma quantidade maior de peixe do que um peixe já com 1 quilo, 2 quilos, 1,5 kg, porque normalmente é para atender a família, tá? Então ele prefere comprar uma quantidade maior do que levar apenas um só produto. Quando o peixe é na faixa de 600 a 800 gramas, quem que vai procurar esse peixe? São as peixarias, os restaurantes, o feirante, porque ele está vendendo, ele vai vender um peixe, tá? Por exemplo, restaurante vai vender à la carte, tá ok? Vai vender à la carte. Ele vai preparar o prato com um peixe, apenas uma unidade, para atender 2 pessoas. Então, o restaurante, a peixaria, procuram mais esse tipo de peixe, que nós chamamos esses compradores de CNPJ. Tá? Agora, peixe aí na faixa de 800 até 1,5 kg, quem vai comprar esse peixe é o atacadista, porque o objetivo dele é a retirada do filé para ele, então, comercializar o peixe beneficiado, porque aí, logicamente, ele vai vender muito mais caro. Então, quando você faz a despesca, você tem o consumidor final, que ele pega um peixe menor, mas um peso satisfatório. Gente, 450 gramas de carne de peixe, né? Você pega um peixe nesse peso aqui, é ideal para uma pessoa comer, tá? Quando você pega o peixe nessa proporção, está se tratando mais de pessoas que vão beneficiar, vai fazer um prato com peixe, que é o CNPJ, é restaurante, feirante, peixaria, e peixe aí de 800 até 1,5 kg é o atacadista, tá? O atacadista vai procurar nessa faixa de peso, para ele poder então fazer o filé e agregar maior valor aí ao beneficiamento do seu produto. Tá bom? Então, não tenha preocupação. Você pode, durante o período de cultivo, que é os 6 meses, tá? A partir do 4º mês, você já começa a passar a rede no seu sistema, no seu cultivo, e fazer a retirada dos peixes que já chegaram a essa média aqui. Ó, separado. 5º mês, você faz outra despesca. 6º mês, a despesca final. Por que que eu falo a partir do 4º mês? Você vai pegar peixe aqui, ó, para atender o consumidor final. Hoje ele está pagando aí, por exemplo, de 12 a 16 reais, uma média, tá? Já o CNPJ, ele vai te pagar em torno de 10 reais o quilo. O atacadista vai te pagar em torno de 8,50 o quilo. Então, quando você estiver nessa faixa de 4 meses, começa a atender o seu consumidor final, porque ele é o que paga melhor pelo seu peixe. Então, passou do 5º mês, você começa a vender para o CNPJ. Chegou no 6º mês, o que tiver dentro do seu tanque, se você não for fazer bandejas para deixar para atender o consumidor, então você vende todo o seu estoque para o atacadista. Aí você vai conseguir agregar maior lucro,
Porque você atendeu o consumidor final, atendeu o CNPJ e o que sobrou você vendeu toda a sua produção para o atacadista.